Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e eu tô aqui hoje com o Caio, sem os nossos outros companheiros que não puderam se fazer presentes, mas vamos que vamos, né? Bom dia, Caio. Bom dia, Como Mari. você passou a semana, tudo bem? Passei tudo ótimo. Então, tá bom. Passei muita roupa hoje. Imagino, nossa senhora. Caio, então a gente estava falando da classificação dos espíritos na semana passada, certo? Sim. Então nós terminamos de ver a classificação. Mas a gente tem que lembrar que a gente está vendo essa classificação dos espíritos tratando do 9º princípio. Lembra qual é? Não. Da evolução. Qual é? Evolução. Da evolução espiritual, certo? Certo. E agora que a gente já viu a classificação, a gente precisa concluir o estudo, então, desse princípio. E aí a gente consegue resumir tudo que a gente viu, né? Chegar a algumas conclusões de tudo que a gente viu sobre esse princípio. Primeiro, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E em razão da evolução ser um princípio e uma lei, o homem não tem como fugir dela, concorda? Concordo. Ou seja, a evolução vai acontecer. A gente também aprendeu que a reencarnação é um mecanismo muito importante, extremamente importante para a evolução dos espíritos. Só que ele não é o único. Já que a reencarnação, né, ela impõe pra gente várias provas, a convivência com outros espíritos encarnados, problemas de saúde, problemas no emprego, limitações físicas. A reencarnação nos ensina a ser mais humilde, nos ensina a ter empatia, a ter respeito. As dificuldades, né, que a gente passa numa reencarnação nos ajudam a desenvolver a resiliência, a resignação, aprimorar o nosso conhecimento, nos melhorarmos moralmente. Os espíritos, principalmente quando eles estão encarnados, mas também os desencarnados, têm o seu livre-arbítrio. E eles podem escolher o caminho do bem ou qual outro caminho? O caminho do mal. O caminho do mal. Ao escolherem o caminho do bem, a sua evolução pode ser mais rápida. Se eles escolherem o caminho do mal, eles acabam... é lenta. Exatamente, porque eles acabam impondo para eles mais provas, mais sofrimento e aumentando o tempo que eles vão levar para evoluir. Ok? Certo. Se eles ficarem indolentes, o que é indolente mesmo? Não lembro. Não lembra? Impassível, insensível, indiferente. Então, se eles ficarem lá, indiferente a tudo que acontece, indiferente às provas, indiferente ao aprendizado, à evolução, ao interesse, à empatia, nada disso vai ajudar na evolução dele, concorda? Concordo. E ele vai ficar em um loop até ele descobrir. Mas ele vai regredir? Não, ele só vai ficar estacionário. Ele vai estagnar, estacionar. Mas estacionar pode implicar em sofrimento. Por quê? Você lembra? Porque quanto mais estagnado você fica, mais você sofre. Mas você sofre por quê? Em razão da consciência, por você ter perdido uma oportunidade de aprimoramento.
Lembra que eu falei que tem um monte de espírito pedindo para reencarnar? Sim. E como tem menos pessoas, menos mulheres ficando grávidas, existem menos espíritos reencarnando. E aí, quando ele se conscientiza, um espírito que veio, pediu para reencarnar, conseguiu a bênção de reencarnar, e ele não aproveita essa vida para evoluir, para crescer, quando ele desperta no plano espiritual e ele se dá conta de que ele ficou ali indiferente, que ele não evoluiu, ele sofre porque ele perdeu uma oportunidade. Olha só como é importante a gente se preocupar com a nossa evolução. Então, não há regressão. Ela é um caminho em que a gente anda sempre para Frente. certo. No entanto, os passos podem ser mais largos ou mais rápidos ou mais lentos. Muito bem. Então depende de quem? Da gente. Da gente, das nossas escolhas, do nosso esforço. E na pior das hipóteses, a gente, estagna. Ok? Ok. Embora a evolução seja individual, ou seja, cada um evolui de uma forma diferente, a gente evoluindo, a gente consegue evoluir o quê? A moral e o intelecto. O nosso Planeta. o nosso planeta. Então, a gente vai, o melhoramento de cada um vai interferindo. Então, se eu melhoro, eu interfiro no melhoramento das pessoas que convivem comigo. E isso vai formando uma cadeia que vai desenvolvendo, né? Vai ajudando na evolução de todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso vai tomando grandes proporções, fazendo modificações culturais, comportamentais, morais, que resultam, então, na evolução planetária. Ok? Ok. Chegamos a todas essas conclusões. Muito bem. Mas espera aí. Então, quer dizer que para o planeta Terra evoluir e deixar de ser um planeta de provas e expiações que a gente viu lá atrás, onde ainda há tanta miséria, criminalidade, desrespeito, guerra, onde há tanta gente morrendo de fome, nós precisamos melhorar? É isso? Sim. Sim? Assim? Eu acho. Simples, sim? Não. Não é simples, né? Não é simples. Mas é isso mesmo, a gente tem que melhorar. Então não dá pra gente passar por essa vida como se ela fosse só um divertimento, né? A gente precisa dirigir as nossas forças para evoluir, para a gente fazer essa cadeia de evolução que a gente falou. Concorda? Concordo. Vamos ler o que os espíritos falaram para o Kardec lá no Livro dos Espíritos sobre ainda sobre esse assunto do progresso, da evolução, do progresso da humanidade? Vamos. Lê pra gente, então, lá a questão 789. O progresso reunirá de todos os povos da Terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois a diversidade dos climas nasce em costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias as leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitude e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz. Porque ninguém tentará fazer o mal a um vizinho ou viver às suas expensas.
Nossa, olha que legal, Caio. Então ele está falando o seguinte, que não vai existir uma nação só, porque isso é impossível, entendeu? Cada nação tem os seus costumes, a sua língua, necessidades diferentes, né? Culturas diferentes, mas o bem é um só. A caridade, ela é igual para todo mundo. Ela não é diferente lá na Índia e lá nos Estados Unidos e lá na Rússia. Caridade é caridade. Ela não faz distinção entre as pessoas pelo país que elas nasceram, pela cor da pele delas, pelo time de futebol, pela religião que elas têm. Não faz distinção. Para ser caridoso, basta se esforçar para ser caridoso, né? Basta alimentar o amor ao próximo, ok? E aí ele fala assim, que no dia, Caio, em que a lei de Deus, ela se espalhar por toda a humanidade, ela for a base, a diretriz de todo mundo, aí a gente vai poder dizer que a gente é uma nação, assim, um mundo unido, porque não vai ter diferença entre as pessoas e ninguém vai querer fazer o mal para o outro, ninguém vai querer explorar o outro, levar vantagem em cima do outro, entendeu? É isso que ele está explicando aqui. Agora, lê pra gente a explicação que o Kardec deu nesse texto aí. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornarem numerosos, tomarão a dianteira e arrastam dos outros. E arrastam os outros. Quando eles tomam a dianteira, quando essa quantidade de pessoas da humanidade se torna numerosa, que evolui, eles tomam a dianteira e arrastam as outras pessoas, os outros espíritos. Vai, continua. De tempos em tempos surgem os homens de gênio, que lhes dão um impulso. Depois, homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. O progresso dos povos faz ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será feliz neste mundo e no outro, compreende-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de que todos esses sucumbam durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também a sua felicidade é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos. Porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Mas o sistema da unicidade da existência apresenta, nesse caso, outra dificuldade. Com esse sistema, a alma criada no momento do nascimento, de maneira que um homem é mais adiantado do que o outro, por que Deus criou para ele uma alma mais adiantada? Por que esse favor? Porque que mérito tem ele que não viveu mais de um ano que o outro? Geralmente menos para se dotar de uma alma superior? Mas essa não é a principal dificuldade.
uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderiam conceber-se que, nesse intervalo, tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades, renovando-se sem cessar, de maneira que dia a dia as vemos aparecerem e desaparecerem. No fim de um milênio, não há mais chance dos antigos habitantes. A nação de Bárbara, se tornou civilizada. Mas quem foi que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Esses já estão mortos há muito tempo. Os que chegaram por último? Mas a sua alma foi criada no momento do nascimento. Essas almas não existiram no tempo barbárie. Não existiriam, né? Não existiriam. E é necessário admitir, então, que os esforços desenvolvidos para criar Para civilizar um povo têm poder tem um poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras almas mais perfeitas. Aqui, Caio, ele está dizendo assim, se a gente partisse do pressuposto contrário à lei do progresso, né, de que Deus criaria novos espíritos, não haveria reencarnação, então não precisaria ter o progresso, é isso que ele está dizendo. Quem morreu, quem viveu numa época, não ia se aproveitar do progresso, e quem morreu cedo também não ia. E não é isso que ele está dizendo, porque o progresso ele é constante, e quem reencarnou acaba se beneficiando do progresso da humanidade. Entendeu? Entendi. Então vai. Compararemos essa teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já viveram e chegaram adiantadas em consequência de um progresso anterior. Elas vêm atraídas por meio do que lhes é simpático e que está em relação com o seu estado atual. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito determinar a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que viveram nesse mesmo povo em tempos de barbárie, seja as que procedem de outra parte. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto o sentimento do bem, a Terra se obrigará a bons espíritos, que viverão em união fraterna. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio, transformados. A teoria vulgar tem ainda essa consequência. Os trabalhos de melhoramento social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu trabalho é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de chegar muito cedo e só avançaram na medida de suas forças, sob a carga dos seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente essas gerações que revivem nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no seio da civilização. Continua. Questão 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem, ele faz o homem compreender, os homens compreendam, com que os homens compreendam, né? Era pra ser isso? Isso. Onde está o seu verdadeiro interesse, a vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Quase que eu leio limões.
Pode continuar. Questão 800. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco. Com os indivíduos com os indivíduos os indivíduos. Isso. Estão necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com um tempo gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse efeito de corrigir um homem de um só de seus efeitos, isso seria um passo para que ele o faria dar. E por isso nem mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então, Caio, ele está falando assim, que o espiritismo, ele consegue contribuir para o progresso da humanidade quando ele mostra para o ser humano que a gente tem que destruir o materialismo, que a gente tem que se preocupar com a nossa evolução moral. Ok? Ok. E a gente não pode achar que essa mudança ela vai acontecer da noite para o dia. Ela não acontece da noite para o dia. Ela vai acontecendo pouco a pouco, né? Conforme as gerações vão passando, os hábitos vão mudando, a gente vai mudando pontos de vista. Então, de uma geração para outras, vão acontecendo as modificações que ajudam na nossa evolução. Certo? Uhum. Leia pra gente. Mãe, não acabou. Ah, verdade. Tem mais uma questão. Lê pra gente, beleza. 802, por favor. Desde que o espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar a condição aos mais incrédulos? Desejareis milagres, mas Deus os semeia e mancheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negaram os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes aos que se acreditaram mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Então, na verdade, ele fala assim, que não tem milagre no progresso da humanidade. Não tem. Depende do trabalho de cada um, da contribuição de cada um. Nem Jesus Cristo conseguiu, com a vinda dele, fazer com que a humanidade progredisse num piscar de olhos. Certo? Certo. Então, a gente não pode achar que o espiritismo veio como salvador da pátria para mudar o mundo num passe de mágica. Na verdade, ele só veio como um mecanismo para auxiliar o ser humano a compreender os ensinamentos de Jesus. Ok? Ok. Muito bem. Mencionamos o termo evolução planetária. Você sabe me dizer o que significa evolução planetária? Hã? Você sabe? Eu sei, eu acho. Você acha? Uhum. Então fala pra mim o que você acha que é evolução planetária, o que significa? Quando o planeta evolui de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações? E assim por diante? E assim por diante, isso mesmo.
Então, e a gente já viu, né, que tem essa classificação de planetas. Então, conforme o planeta, vamos supor, um planeta menos evoluído que o nosso planeta atualmente, são os planetas primitivos. É um planeta só? Não, tem vários. E os planetas mais evoluídos que os primitivos? Quais são? Provas e expiações? Provas e expiações. Depois, quando o planeta de provas e expiações evolui, ele passa a ser planeta de regeneração. Muito bem. E depois? Planetas felizes. Planetas felizes. E depois? Planetas celestes ou divinos. Muito bem. Celestiais, na verdade. Então, essa evolução dos planetas, ela acompanha a evolução dos espíritos. Não tem como o planeta evoluir se os espíritos que o habitam não evoluírem, né? Porque o povoamento do planeta, ele é feito com espíritos que são compatíveis à evolução daquele planeta, ok? Tanto é que os espíritos que não se adequarem mais à evolução do planeta Terra, eles vão continuar encarnando aqui? Não. Eles vão para um outro planeta, certo? Certo. Eles não vão continuar. Então, assim, não tem como o planeta evoluir se as pessoas não evoluírem. Ok? Ok. Lê pra gente, Caio, com relação a essa questão da evolução planetária e da evolução, lê pra gente o texto 112, por favor. Leio. Questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não. Já dissemos, são provas impostas por Deus, ou escolhidas por vós, mesmos quando no estado de espírito, e antes da vossa reencarnação. Para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei da justiça, fica impune. Se a punição não é feita nessa vida, será necessariamente em outra, e por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Ou seja, aquilo que acontece na nossa vida decorre, não é punição, né? Decorre, às vezes, na maioria das vezes, são provas ou que a gente escolheu ou que nos foram impostas por Deus. Ok? Ok. E aí ele fala que a infração às leis divinas, principalmente a lei de justiça, ela nunca fica impune. E ela vai resultar em consequências para se não nessa existência, numa outra existência. Ok? Uhum. Então, questão 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que tenham despojado de toda a matéria e lavada de todas as suas manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Os homens não mais conhecem as mais paixões que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns do outro. Não têm nenhum motivo de ódio ou de ciúme. Vivem em paz porque praticam a lei da justiça, amor e caridade. Não conhecem aborrecimentos, cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que constituem o tormento da nossa existência eterna. Ou seja, a gente reencarnar num mundo melhor é só uma consequência da nossa evolução. Não tem milagre, tá? Não é um negócio assim de Deus ser bonzinho comigo, ser justo comigo e ser injusto com fulano. Vamos ler o último texto, mãe? Decorre do nosso esforço.
Lê a questão Questão 986. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode, às vezes, reencarnar no mesmo mundo? Sim, se não pode cumprir sua missão, é ele mesmo pedir para completá-la numa nova existência. Mas isso não será mais para ele uma expiação. Ou seja, se o espírito veio com uma missão, ele progrediu, mas ele não terminou essa missão, ele poderia ir para um outro planeta, né, mais evoluído. Mas se ele deixou uma missão aqui incompleta, ele pode escolher reencarnar aqui. Mas essa reencarnação não vai ser mais expiação. Porque ele já sabe da missão. Porque ele já evoluiu, certo? Aham. Então é isso, Caio. Infelizmente, a gente ainda tem um monte de coisa para falar. Mas infelizmente, o nosso programa acabou. Não! Oh, que triste, né? É? Vamos nos despedir do pessoal Vamos. lá de casa? Vamos. Então vai. Ó, um beijo, um abraço, uma boa semana pra quem estiver ouvindo. Eu acho que daqui a algumas semanas a gente vai começar a fazer programa com câmera, tá? Não sei exatamente, mas eu acho que a gente vai. Quem sabe, né, Caio? Dá certo. Quem sabe. E aí, eu queria dar um beijo, um abraço e uma boa semana pra vocês. Fiquem com Deus. É isso aí. Quem sabe, né, essa novidade vai chegar pra gente também. Vamos ver se dá certo. Mas, enquanto isso, a gente fica com o nosso programa Sementinhas do Amanhã, apenas em áudio, agradecendo a companhia de todo mundo, que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada, e que a gente possa se reencontrar para mais um Sementinhas do Amanhã, na semana que vem, às 9 horas, aqui na Rádio Meimei. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.